Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que bênção, né? Como é poderoso ver isso acontecer no nosso meio, né? O pastor Valber está me contando aqui que o momento que eles tiveram lá, orando e repreendendo o espírito de suicida, muitos adolescentes, muitos juvenis ficaram possessos, havia um espírito maligno, olha que coisa. E oraram e todos estão libertos, foi muito poderoso. O que nós fazemos é algo muito sério. Nós não estamos brincando de igreja. Nós estamos levando uma geração para o céu. Aleluia. Tem alguns avisos. Antes dos meus avisos, eu queria conhecer os que nos visitam. Quem está nos visitando? Primeira ou segunda vez? Levante sua mão. Amém. Bem-vindo. Tem mais alguém? Aqui do meu lado direito. Aqui nós temos um jovem aqui. Aqui tem mais alguém? Tem uma irmã lá, outros jovens ali. Que bênção aqui. Nós temos um irmão aqui, bem-vindo. Outro lá no fundo. Aleluia. De cá, tem mais alguém? Aqui do meu lado esquerdo, nós temos aqui um jovem, outra jovenzinha ali. Glória a Deus. Que bênção. Bem-vindo. Lá em cima, tem alguém? Sim, temos muitas pessoas lá em cima. Amém. Eu queria que os irmãos que estivessem próximos aí levantassem, fosse cumprimentá-los, desse um bem-vindo, para que eles possam se sentir em casa. Amém? Aquele abraço de videirense, um bem-vindo assim, bem caloroso. Amém? Glória a Deus. Muito bem, eu quero ainda dar alguns avisos. Nós estamos com alguns dias com problema com o ar-condicionado. Está meio quente, né? Mas o pessoal não está conseguindo arrumar o ar por causa da chuva intensa que não para. E é em cima do telhado, ele tem que subir no telhado e mexer lá com energia e etc, etc. E não estão conseguindo, não tem dia, esses dias chovendo, sem parar. Então os irmãos tenham paciência aí por causa do ar, que realmente não arrumou, porque não tem jeito, não houve possibilidade. Então, dá um glória a Deus, amém? Não tem... Isso é bom que você vai pensando que fresquinho assim é no céu, viu? Outro lugar quente é no outro lugar. Nosso jejum... deixa eu falar uma coisa, eu não sei se vai ser possível, mas me informei agora, alguém me informou, que o pastor Márcio Alves, dos Estados Unidos, está em Goiânia. Estou querendo que ele venha aqui essa semana, aleluia. Não sei se vai dar certo, se der certo, você fica pronto aí. Mas nós vamos estar continuando com nossos 21 dias. Primeira semana foi a semana da cura, que foi poderoso. Irmãos, eu acho que eu nunca tivemos um jejum tão poderoso como esse. E muita gente, o prédio está cheio de irmãos, a igreja está lotada. Sexta-feira, que foi o dia do feriado, pensei, não vem ninguém. Estava cheio de pessoas, que é isso, irmãos? Então, assim, está um mover, eu sei que isso é do céu, eu sei que esse mover é do Espírito. E agora nós vamos entrar nessa semana, a semana do milagre. Nós vamos orar por milagre. Eu estou com essa convicção que no final desse jejum, muitos milagres, muitas pessoas vão dar o testemunho de coisas grandiosas. Não abaixa não. Baixou? Não abaixa o som não, pelo menos o meu retorno. Eu sei que nós vamos ter testemunhos assim, extraordinários. Nós hoje é domingo de ressurreição. O nosso encontro começa sempre na sexta-feira. Sexta-feira da cruz, da morte, mas sempre termina no domingo da ressurreição. E estamos na semana da Páscoa. É importante você entender que a Páscoa foi um evento que aconteceu por ocasião da 10ª praga no Egito, quando o povo estava lutando para sair da escravidão do Egito depois de 200 anos, e Faraó não permitia. E a 10ª praga foi a morte de todo primogênito. E o Senhor então deu uma ordem, falou para o povo de Israel, para os judeus, matasse um cordeiro
e pegasse o sangue do cordeiro e pusesse nos umbrais da casa e ficasse dentro de casa e comesse o cordeiro ali junto. Se a família fosse pequena, chamasse outra família para comerem junto o cordeiro. E meia-noite o anjo da morte ia passar e aquele que não tivesse a marca morreria. E assim aconteceu. As pessoas que não tinham... Eu fico pensando, como que deve ter sido tenso isso? Imagina se não foi tenso. Você imagina se você tem uma palavra, você vai matar o cordeiro, vai passar o sangue nos umbrais, e aonde tiver o sangue, meia-noite, não dá nem para ver a marca do sangue, não é? Mas onde tiver marcado, o anjo da morte não vai entrar. Isso era um ato profético, um sinal profético do sangue do cordeiro. E eu fui pensando nos pais dentro de casa, que morreria o primogênito. Imagina um pai com os filhos, lá ele tem 4, 5 filhos, e o primogênito está ali, eles estão ali preocupados, porque eles começaram a ouvir os gritos, porque conta que havia gritos no Egito, porque a morte ia passando sobre as casas, e a casa que não tinha marca, morria o primogênito. E eles ficavam, pai, está chegando. Mas aí tinha marca, pulava por cima. Isso é Páscoa, que também aconteceu por ocasião da ressurreição de Jesus. Então, hoje é o dia da ressurreição de Jesus, domingo da ressurreição. Nós comemoramos o domingo da ressurreição. Mas por que eu estou falando isso? Porque é domingo de Páscoa e também para falar de um ato profético, que era um ato profético, o sangue era um ato profético. Nós estamos falando de portas abertas esse ano. E eu guardei umas chaves de um tempo, de um outro momento que nós estivemos orando. Eu tenho uma chave dourada, está vendo? A chave dourada está escrito fé e gratidão. Eu não tenho muitas dessas chaves. Eu acho que eu devo ter umas 200 no máximo. Eu vou dar uma chave por família amanhã, para os primeiros que chegarem amanhã na campanha. Eu sei que está vindo mais de 200 pessoas na campanha. Então, quem chegar primeiro vai beber água limpa, vai receber essa chave. Isso é um ato profético, é simbólico, é só um sinal para você ver e lembrar da promessa. O Senhor Deus mesmo fala, me lembra, me traz à memória a promessa que eu fiz para você. Então, ter essas memórias é um memorial, é muito saudável, é muito bom você guardar um memorial, um ato profético de que portas estão sendo abertas. É para você lembrar, para você crer, para estimular a sua fé, para estimular para que você possa crer e não esquecer de que tem portas abertas esse ano, amém? Então, mas vai ser por família, ninguém chega, pega mais de uma. Vou levar para o meu filho, para o meu parente, para o meu vizinho, para mim. Não, é uma por família, ok? Infelizmente não temos para todos. Já tivemos, mas agora não temos para todos, não deu tempo de fabricar. E aí nós vamos ter para alguns. Amém? Por misericórdia. Outra coisa. Nossa conferência está assim prometendo coisas poderosas. Pastor Naô, pastor Gilberto Coelho, pastor Camilo, pastor Davi Silva. E nós vamos fazer uma coisa assim bem simbólica mesmo. Fizemos o mais enxuto para cobrir as despesas. Então nós vamos abrir hoje, a partir de agora, até amanhã, meio-dia, nós vamos abrir 200 inscrições por R$50. Quem fizer as inscrições de hoje só até meio-dia de amanhã, as 200 primeiras inscrições vão pagar R$50. Já tem um link aí? Está no grupo dos discipuladores. Os discipuladores já está com o link aí. Passa para os seus líderes de célula, para os membros da célula. Quem quiser fazer a inscrição é R$50. E depois nós vamos ter outro preço, depois de amanhã, meio-dia, aí nós vamos ter o preço normal. Amém? Esse amém foi empolgante. Ninguém falou amém. Esse é porque você está querendo fazer a inscrição e agora? Então, presta atenção agora na palavra.
Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum aviso aqui. Ok, são esses os meus avisos. E nossos 21 dias está muito poderoso. Está muito bom. Olha, como tem sido assim, um mover de oração assim, tão tremendo. Nossa, eu estou sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo algo diferente nesse tempo, nesse projeto, nesse tempo de os 21 dias. E as pessoas estão falando comigo também. Os pastores estão falando. Todos estão falando, nossa, mas está diferente. Está algo assim, um mover tão poderoso, sobrenatural. Glória a Deus. Amém. Quero ainda fazer mais uma oração com você. Vamos ter mais um tempo de oração. Eu queria que você orasse mais uma vez. Amém? Fale com o Senhor. É importante que você fale. Eu vou falar hoje, olha para mim. O tema da minha ministração hoje é o poder da oração. E eu queria que você começasse agora nesse louvor, despertando em você a sua oração, que você possa orar, que você possa falar com o Senhor. Há poder na sua oração. Fale com Deus. Fala, Senhor, eu quero receber hoje. Quero ter ouvidos abertos para perceber o Senhor, ouvir o Senhor. Quero ter um coração aberto para perceber o Senhor. Eu quero estar nesse lugar e sair dele como Jacó. Ele disse, eu vi o Senhor. O Senhor falou comigo. O Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou o meu nome. Aleluia. Não sou mais Jacó. Deus falou para mim e eu agora sou príncipe de Deus. Aleluia. Que o Senhor possa falar no seu coração hoje de maneira poderosa. Que você é curado. Que você é santificado. Ouça a voz do Senhor falando para você. Você é abençoado. A sua família é abençoada. Todas as dores caia por terra. Todas as dores emocionais, depressão, ansiedade, eu te repreendo em nome de Jesus, caia por terra. Ora ao Senhor. Fala para o Senhor, eu sou nova criatura. Eu sou agora filho de Deus. Eu sou filho, aleluia. Ora, vamos cantar e você oram. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por teu sangue, lutando um bom combate no Senhor. Fala com o Senhor, ora. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glória a Deus. Senhor, te louvamos, glorificamos o teu nome. Só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre o céu, sobre a terra. O Senhor é Deus no universo. E mais ainda, o Senhor é Deus da minha vida. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o Deus dessa igreja. O Senhor é o Deus desse povo. Nós não andamos cego no caminho. Nós andamos guiados pela luz divina do Senhor. O Senhor é o nosso guia. O Senhor é o nosso pastor.
nada vai nos faltar, nada vai nos faltar, porque Ele nos guarda, o Senhor nos guarda o tempo todo, Ele nos segura, o Senhor nos segura, Ele nos sustenta pelas suas mãos fortes, poderosa. Nós estamos na mão do Senhor, e da sua mão ninguém pode arrebatá-la. Nós estamos seguros, você está seguro, aleluia, aleluia. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Diga assim comigo: eu sou filho de Deus, eu sou filho amado, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que o seu poder, que o seu Espírito fala conosco nessa noite, de uma maneira reveladora, poderosa, transformadora, grandiosa, porque o Senhor sempre tem coisas grandes, grandes e ocultas, que nós não sabemos, mas nós queremos a revelação do Senhor, através da palavra, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. O poder da oração. O que me impressiona muito na palavra, que me deixa assim perplexo, é ver as conexões que tem na palavra, do tempo que a palavra... Você vai perceber na minha ministração hoje, como que as coisas vão se conectando ao longo dos anos, em diferença de mais de 1.500 anos, acontecendo as coisas que foram ditas e as coisas vão se encaixando. É impossível uma mente humana planejar e organizar tal coisa. Só pode ser obra divina. Não há possibilidade de homem algum fazer essas ligações, essas conexões. Nunca, jamais. Você vai ver que as coisas vão encaixando por volta do século VI ou VII. A primeira vez que reúne 70 homens, a Septuaginta, para definir quais seriam os livros canônicos. Depois, em 1400 e alguma coisa, eles definiram e foram impressos a primeira Bíblia. Gutenberg imprime a primeira Bíblia, e escrita assim por diferença de mais de 1000 anos, por diversos escritores, em tempos diferentes, com capacidades diferentes, com vidas diferentes, e você vai percebendo que todas as coisas vão se conectando, vão se encaixando assim de uma maneira muito poderosa. Eu quero falar de algo assim extraordinário, porque a palavra de Deus diz que o homem foi feito de barro. Você foi feito de barro. Nós somos um vaso de barro. No corpo, no seu corpo, tem todos os componentes da terra. Você foi feito de terra. Você é barro. Você é um vaso de barro. Foi assim que o Senhor te fez. Isaías, capítulo 64, verso 6, diz assim, mais ou menos 1.400 com 2, 3, 400, 3.400 anos atrás, Isaías escreveu. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, nosso olheiro. Todos nós, obras das Tuas mãos. Isaías está dizendo que, falando do Senhor, que Ele é olheiro e nós somos barro. A ciência descobriu isso há pouco tempo. Se eles tivessem lido a Bíblia, eles já saberiam disso, mas tem poucos anos que a ciência descobriu que realmente todos os componentes da terra têm no homem, que o homem é de barro, é de terra. Foi feito assim, Isaías diz que o homem foi feito de barro. Nós somos obras das mãos do grande Criador, que é o olheiro, que é o Senhor. Aí, Jeremias, o Senhor chama um homem chamado Jeremias e fala, vem aqui que eu quero te mostrar algo. Vem aqui, eu quero mostrar algo para você. E o Senhor leva Jeremias à casa do olheiro. E ele fala, está vendo? E aí o olheiro está construindo um vaso, e o Senhor fala para ele, da mesma maneira que eu estou construindo, que Jeremias, que esse olheiro está construindo esse vaso, vocês também, o homem também, é a obra das minhas mãos. Ele faz uma alusão, ele faz uma ilustração do olheiro construindo o vaso, com Deus construindo o homem.
E um vaso é construído para um fim, para uma utilidade. Por que é que um vaso é construído? Para que serve um vaso? Bom, um vaso pode ser construído para pôr água, um vaso pode ser construído, principalmente naquela época, para colocar alimento, para colocar flor. Né? Um vaso pode ter várias utilidades. Então, a utilidade de um vaso depende para o propósito que ele está sendo criado. Então, o modelo do vaso é conforme o propósito de Deus. E Jeremias, então, o Senhor fala, está vendo aqui? O homem também é um vaso. Agora, qual o propósito? Qual o modelo de Deus? Qual o modelo que Deus fez o homem? De que jeito? Você é um vaso de barro? Para quê? Para qual razão? Você foi feito do molde para conter Deus. O homem foi um vaso de barro para conter Deus. Foi assim que Deus fez. Lá em Romanos, o Senhor diz que o barro está sujeito ao olheiro. Que ele, o olheiro, ele tem o poder da massa do barro de fazer do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Lá em Timóteo, ele diz que o Senhor construiu alguns vasos, fez alguns vasos para honra e outros para desonra. Ele fez, ele construiu, e ele que diz como vai ser e para que fim ele quer. Então, tudo o que Deus fez na humanidade, na terra, através do homem, foi através de vasos de barro. Vaso de barro e vasos frágeis. Já que nós somos vaso, seria muito bom se nós fôssemos um vaso assim de ferro, de aço, um super vaso de aço, inquebrável, que não tem, que nem amassa. Seria muito bom, seria precioso se o Senhor nos tivesse feito vaso de ferro. Amém ou não? Mas em vez disso, ele resolveu fazer de barro, para que no vaso de barro possa ser manifestado a sua glória. É como que se a beleza do que está no vaso tivesse um maior realce, ficasse mais lindo ainda pela fragilidade do vaso. Quanto mais de barro, mais o tesouro é realçado. Quanto mais frágil, mais o tesouro é realçado. Mas nós não gostamos de ser vaso de barro. Na verdade, nós queríamos ser o tesouro, né? Nós queríamos ser o tesouro. Mas você não é o tesouro. O tesouro é Ele. Ele é a glória. O tesouro é o Senhor. Não somos nós. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 26 e 27. Olha como vai. Agora já estamos aqui mais de 1.500 anos. Agora, Colossenses, olha o que diz. Olha só. Meu Deus, é muita revelação. Queria que você prestasse bastante atenção para que você pudesse sair do culto e falar, tive um insight, tive uma revelação, tive algo poderoso de Deus. Olha o que diz. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, tem um mistério. O Senhor está falando assim, tem um mistério que ficou oculto. Ninguém sabia. Nem anjo, nem demônios, nem homem nenhum, ninguém sabia. Teve oculto de gerações em gerações. Foi escondido, ninguém sabia. Agora, aí ele diz, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar conhecer qual seja, olha só, estava oculto, mas agora Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza desta glória. O Senhor estava oculto, uma riqueza, uma glória. E Ele agora deu-se a conhecer deste ministério entre o gentio. Estava oculto, ninguém sabia, era um mistério glorioso, esplendoroso, esteve oculto de séculos em séculos. Mas Deus agora se faz revelar. Qual que é a revelação desse mistério?
Cristo em vós. É Cristo em nós, é a esperança da glória. Olha que coisa fantástica. Enquanto estivermos aqui nessa vida, nós seremos vasos de barro e vasos frágeis. Nós precisamos entender e compreender essa verdade, que nós somos apenas um vaso frágil. E o poder de Deus se manifesta em vasos frágeis de honra, para mostrar a glória de Deus. Então, quando você entende isso, quando nós compreendemos isso, entendemos que o poder é sempre de Deus, que a glória sempre é de Deus, e que nós somos somente o vaso de barro, e que a glória é Ele, e é dele, mas ela está em nós, está aqui. A glória está em você, a glória de Deus está em você. O que de mais precioso do universo está em você. A glória de Deus está em você. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 9, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo diz que às vezes nós somos atribulados, mas a tribulação é necessária porque a tribulação nós ganhamos anticorpos. As tribulações vêm, nós ganhamos vida, ganhamos força, ganhamos anticorpos para isso, ganhamos força, experiência e esperança. Ele fala em Romanos 5 que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Então não precisamos de ficar angustiados, porque Paulo diz em Romanos capítulo 5, pois temos paz com Deus em nosso coração. Então, algumas vezes nós vamos ficar mesmo perplexos. Vamos ficar perplexos. Você simplesmente não vai conseguir compreender tanto mistério, tanta revelação, tanta glória, tantas coisas extraordinárias. Por que certas coisas acontecem? Consegue perceber que a sua vida tem coisas extraordinárias acontecendo na sua vida? Nós somos vasos de barro. Somos pequenos, somos frágeis, mas mesmo quando perplexos, não desanimados. Vasos de barro, podemos ficar abatidos, mas a palavra diz que nunca seremos destruídos. Então precisamos entender que esse vaso de barro, ele precisa de liberar poder. Dentro de você tem uma glória, tem um poder. E como que esse poder se manifesta? Quando esse vaso frágil é quebrado. Esse vaso precisa ser quebrado. Você vai ver isso na palavra, quando a mulher quebra um vaso de alabastro, aí o perfume exala por toda a sala. Então, quando você é quebrado, a glória de Deus espalha, alcança a todos, paradoxal. Mas há dentro de vasos frágeis, dentro há poder, dentro há glória. E é esse poder, quando quebrado, que destrói as cadeias do inimigo. É esse poder dentro de você, quando quebrado, que vai fluir vitória contra todos os poderes do inferno. Em Juízes, no capítulo 7, nós lemos a história de um homem chamado Gideão, que venceu os medianitas. Estava escondido, com medo dos medianitas, e Deus chama ele e fala: sai para fora, homem valente. O cara estava tremendo de medo, escondido dentro de uma caverna, e o Senhor fala para ele: sai para fora, homem valente, vai na força do Senhor, e eu vou te dar vitória sobre os inimigos. Ele falou: puxa, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos vencer os inimigos? Os inimigos, eles tinham um exército de 132 mil pessoas, 132 mil. E aí então Gideão
reúne o exército. Deu 32 mil soldados. Contra 132, um quarto. Um quarto contra os medianitas. Falou, Senhor, é pouco demais. Como que eu vou vencer? Olha aí, nós somos um quarto, é impossível vencer. Aí o Senhor falou para ele, não, eu vou resolver isso. Ah, o Senhor vai resolver? Então tá, Senhor. Aí Deus fala para ele assim, fala para todos que tiverem com medo, para todos que forem covardes, vão embora. Vão embora. 32 mil já eram poucos. Aí foi embora, sabe quantos ficaram? 10 mil. 22 mil foi embora. Com 32 já era impossível. Agora com 10, ele fala, Senhor, agora ficou difícil. Aí o Senhor fala para ele, não, eu vou te mostrar o jeito que você vai vencer. Agora você pega os homens, anda pelo deserto, passeia com eles, até de tarde, caminha no deserto. E eles começaram a caminhar no deserto, falou, agora leva eles para beberem água. Como eles for beber água, do jeito que eles beberem água, você separa. Aqueles que lamberem a água e beber a água como um cão, você separa. Aqueles que chegarem fazendo bagunça e rolar, aqueles que não são disciplinados, manda embora. Sobrou 300. Foi agora. Que jeito que eu vou vencer? Se 32 já era pouco, agora ficou 300. Aí ele pergunta, com 300, escuta, como eu vou vencer a guerra? Com 300. Aí o Senhor falou para eles, você vai tocar a trombeta. Você vai tocar a trombeta. Eles deveriam tão somente tocar a trombeta. E também quebrar o vaso. Toca a trombeta e quebra o vaso. Dentro do vaso tem uma tocha. Quando você quebrar, vocês tocam a trombeta, que vocês vão ganhar a guerra. Está vendo como que tudo? Você consegue entender? Você é vaso de barro, Gideão vai vencer com vaso de barro, que tem que ser quebrado, e vai tocar a trombeta. Todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, você que recebeu, quando receberam Jesus como Senhor e Salvador, aleluia, glória a Deus, nós somos esse vaso de barro. Dentro de nós tem uma glória, tem uma luz, que é a glória de Cristo. Quando esse vaso é quebrado, a glória, a luz de Cristo resplandece. Mas também precisa tocar o chofar. O chofar, o pastor Diego estava falando esses dias aqui, né? O chofar é um chifre de carneiro. Para tocar o chofar, o que tem que fazer? Tem que matar o carneiro. O carneiro tem que morrer. Todas as vezes que o chofar é tocado na congregação de Israel, significava, quando o chofar era tocado, significava que o cordeiro morreu. Tipificava isso. Era assim que funcionava. Quando tocava o chofar, anunciava a morte do cordeiro. Era desta forma que o inimigo é derrotado. Que jeito? Quebra o vaso, toca o chofar. Juízes capítulo 7, verso 16, verso 20 e 21, diz assim, então repartiu os 300 homens em 3 companhias e lhe deu-lhes, a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tocha nele. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do Israel, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. O Senhor permite tribulação, perseguição para um propósito. Qual que é o propósito do Senhor? O Senhor permite as tribulações, as perseguições, para qual propósito? Para que o vaso seja quebrado. O vaso precisa de ser quebrado, quebrar o vaso e tocar a trombeta. Aí nós proclamamos a morte do cordeiro, quebramos o vaso e proclamamos a morte do cordeiro. Então, se você,
Olha para mim, se você tem enfrentado situações difíceis, se você enfrenta lutas, não tenha receio de ser vaso frágil. Tem que ser quebrado. O poder de Deus se manifesta em vasos quebrados e frágeis. O Senhor manda que os soldados tocassem a trombeta, o chifre de carneiro, e essas trombetas que chamavam chofar, representavam a morte do cordeiro, e o cordeiro aponta para Cristo. O cordeiro é Cristo, ele é o cordeiro. Lá em Gênesis, quando o cordeiro foi morto e passou sangue nos ombrais, apontava para Cristo. Estava apontando para Cristo, que ia morrer, que ia ser morto, era o cordeiro que ia ser morto. Então, para ter o chifre do carneiro, ele precisa ser morto. A trombeta significa isso. Tocava a trombeta, anunciava a morte do Senhor, e aí nós temos vitória. Deixa eu te falar, ainda tem uma trombeta para ser tocada ainda. A Bíblia diz que quando a 7ª trombeta for anunciada, for tocada, o Senhor Jesus virá buscar a igreja. Nós estamos à espera da última trombeta que ainda será tocada, anunciando a volta do Senhor. O Senhor gosta e quer trabalhar com os frágeis, com os fracos, para mostrar neles a sua glória. Gideão era o menor das tribos, era a tribo mais pobre, era a tribo menor das tribos de Israel. Ele era o mais simples de todos. Ele falou, eu, Senhor, como eu? Eu sou o mais pobre, sou o mais fraco, sou o mais simples. Eu falei, pois é em você que eu quero manifestar, eu quero mostrar a minha glória. É nele que eu quero. Então, com apenas 300 homens, ele vai e vence a guerra. Então, você que às vezes pensa que a sua força é pouca, que você tem pouca força, que você tem poucos recursos, que você tem poucas qualificações, pois Deus ama trabalhar com os fracos. Deus quer usar os fracos, para que nele manifeste a glória do Senhor. Às vezes você pensa que você não tem o suficiente, mas o que você tem é o suficiente para que Deus possa transformar em grande bênção. O que você tem é o suficiente para Deus transformar em grandes bênçãos. Diga isso comigo, diga assim, o que eu tenho é o suficiente para Deus transformar em grandes bênçãos. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Então fala mais uma vez, o que eu tenho é o suficiente para Deus transformar em grandes bênçãos. Você tem o suficiente para Deus transformar, para Deus abençoar. Êxodo capítulo 2, versos 23 e 24, diz assim, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa deles clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Pulei. Que eu quero passar para o segundo tópico, eu já estou pulando, estou lá na frente. Segundo, gemidos também atraem a atenção de Deus. Então, como vasos de barro, nós muitas vezes, ou quase nunca, teremos assim aquelas orações grandiosas, poderosas para fazer. Há dias em que às vezes nós temos apenas um gemido. Já teve situação assim? Que às vezes a gente nem consegue orar. Esse dia eu estava falando com um irmão, ele falou para mim, pastor, eu estou numa situação que eu não consigo nem orar. Eu falei, coloca um louvor. E vou te falar um negócio, chora diante de Deus. Geme, não precisa de falar muitas coisas, não, coloca um louvor. Tem dias que às vezes a gente tem só um gemido no coração. Agora, não pense que o gemido não tenha valor. Aí, Êxodo, era o texto que eu ia ler, que eu vou ler. Texto de Êxodo, capítulo 2, verso 23, diz assim, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido,
lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O que Deus ouviu no meio do povo? Um gemido. Deus ouviu o gemido. E aí Deus se lembrou. Às vezes a nossa oração, às vezes é só um gemido. Não é uma oração perfeita, não é uma oração articulada, uma oração bem elaborada. É só um gemido, um clamor, que fluiu de um coração desesperado, de um coração que clama, de um coração que está sofrendo, de um coração que chora, de um coração que está em dor, com dor. Romanos 8, capítulo 26, diz assim: porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. De que maneira? Com gemidos inexprimíveis. Às vezes não sabemos orar, às vezes nós estamos assim engasgados, nem sei o que orar, mas o Espírito Santo intercede com gemidos. Deus ouviu o gemido, e Ele fez o quê? Deus ouviu o gemido e Deus lembrou. Será que Deus esquece? Não, mas o gemido tocou o coração de Deus. E Ele fala, é verdade, tem uma aliança com você. Será que o nosso gemido, ainda hoje, será que o nosso gemido, ainda hoje, faz com que Deus se lembre de nós? Será que Deus se lembra? Ele se lembra? De que Deus pode se lembrar agora? De que Deus vai se lembrar? Da aliança que Ele fez conosco. Deus fez uma aliança conosco. Esses dias eu li um texto, preguei aqui, falei sobre aquela mulher que estava curvada há 18 anos. E o Senhor encontra com ela e a cura num sábado. E os fariseus ficaram tudo chateados. E ele falou assim, eu a curei por causa da aliança que eu fiz a Abraão. Deus se lembra da aliança. E por causa da aliança, Ele cura. Teremos essa semana, a semana do milagre. Vamos falar isso para Deus. Vamos chegar diante de Deus ousadamente e vamos falar com Deus, Senhor, nós temos uma aliança. Eu tenho uma aliança com o Senhor. O Senhor não é por causa de mim, não é por causa da minha lealdade, não é por causa da minha fidelidade, não é por causa daquilo que eu fiz ou faço, é por causa da aliança. Aleluia. Então os gemidos, presta atenção, os gemidos de alta piedade, o gemido de murmuração, o gemido de reclamação, esse não toca a Deus. Esse Deus nem ouve. Mas o gemido de dor, esse Deus ouve. Gemido que confia na aliança. Senhor, o Senhor tem uma aliança. O Senhor diz que meus dias seriam abençoados. O Senhor diz que eu comeria o melhor dessa terra. O Senhor diz que eu viveria dias felizes. O Senhor, eu não sei se você percebe, hoje eu fiquei, mais uma vez, quantas pessoas nos pedidos de oração pediram por libertação? Quase todos os pedidos, quase todos não, todos os pedidos hoje foi por libertação. Olha quantas pessoas estão precisando de libertação. Quantas pessoas estão aprisionadas, estão encadeadas, estão limitadas, estão sofrendo com dores, precisando de libertação. E nós podemos falar para Deus, Senhor, nós temos uma aliança. O Senhor disse que o Senhor me libertou. Ele falou, Ele prometeu. Nós podemos falar da aliança. Eu sei que às vezes nós desejamos ser forte, mas Deus quer que você seja fraco, porque o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. É por isso que nós somos vasos de barro. O Senhor te fez vaso de barro. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz assim, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Meu Deus, somos vasos de barro, mas dentro de nós tem uma glória. Dentro de você tem um poder.
Dentro de você tem a glória do unigênito, tem a glória de Deus. O que Deus tem de mais precioso está em você, está em mim, está em nós. Somos um vaso frágil, mas nós contemos a glória de Deus. Deus ama quando nós somos fracos, porque assim a graça de Deus pode ser manifestada completamente em nós. Terceiro, o nosso suspiro também toca o céu. Há um poder também no suspiro profundo, um coração sedento diante de Deus. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que são tão fortes. Na minha vida cristã, eu conheci muitas pessoas. Eu amo fazer isso, conhecer pessoas. Eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas. Eu conheci pessoas fracas, que vêm arrastando, pedindo socorro. Esses dias eu fiquei tão emocionado, que uma pessoa me ligou, querendo vir aqui para o nosso internato, e ele falou para mim assim: pastor, eu não tenho mais esperança. Eu não tenho. Ele foi um cara muito próspero, muito abençoado, família abençoada, esposa, filhos. Havia perdido a esposa não aguentava mais. Ele perdeu todo o dinheiro, morou fora do Brasil, tinha casas fora do Brasil, muito rico. Perdeu tudo e falou assim: eu não tenho mais esperança. Eu falei: você está vindo para o lugar certo, você está vindo para a fábrica de esperança. Porque aqui é o lugar de nós alcançarmos, de termos esperança. Mas eu já vi gente tão forte. Eu encontrei com tantas pessoas fortes, tantas pessoas que não querem, tantas pessoas que acham que não precisa de Deus, tantas pessoas que não dependem de Deus, são tão fortes, que não têm coragem de se humilhar e de pedir socorro para Deus. Tem pessoas que não pedem, tem pessoas que não se humilham, tem pessoas que não se quebram, são frágeis, fracos, mas dão uma de forte. Dão umas que é tão forte, que é tão poderoso, que não precisa de nada. Sabe quando Deus vai alcançar essas pessoas? Nunca. Enquanto Ele não souber, enquanto Ele não tiver a revelação que você não é nada. Que você não é nada, que você é um monte de barro frágil, que quebra fácil, que vira pó, que vira cinzas, do nada. Basta um estalo de Deus. Não é nada, mas quanto tem pessoas fortes? Quantas pessoas que estão vivendo momentos de dores, momentos de tribulação, e não derramam uma lágrima sequer. Forte. Deus não pode usar pessoas assim. Deus não vai tocar em pessoas assim. Tem pessoas que perderam a essência do que é o ser humano. Esquece. Tem pessoas que esquecem que é vaso frágil, de barro. E que a única beleza que você tem é a glória do Senhor que está aí dentro de você. Marcos, no capítulo 7, verso 34. Deus ama quando nós somos verdadeiros, quando nós somos sinceros, quando nós nos enxergamos quem nós somos. Diz assim: depois ergueu os olhos ao céu, suspirou e disse, Efata, que quer dizer, abre-se. Esse aqui foi um sujeito que era surdo e mudo, que chegou para Jesus. Jesus suspirou, olhou para os céus e deu uma ordem. Há momentos que nós precisamos de suspirar, olhar para os céus e gritar por socorro. E dar um profundo suspiro. Jesus suspirou. Abre-se. E foi aberto. Quarto e último, Deus vê as nossas lágrimas. Quando a pressão cresce, as lágrimas poderão vir. Deus vê as nossas lágrimas. Ezequiel orou e chorou
Ezequias orou e chorou. E Deus respondeu a ele dizendo que tinha visto as suas lágrimas. 2 Reis, capítulo 20, verso 5, diz assim: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que te curei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, há poder quando choramos diante de Deus, quando temos lágrimas diante de Deus. As lágrimas devem ser diante de Deus. E quando nós temos lágrimas diante de Deus, a Bíblia diz que Ele vai guardar as nossas lágrimas. O Salmo 56, verso 8, diz assim: contaste os meus passos, quando sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu ódrio. Não está elas escrita no teu livro? O Senhor colocou as suas lágrimas no ódrio, num vaso. Isso significa que o Senhor lembra de todas as suas dores, de todo o seu sofrimento. O salmista está dizendo que o Senhor não só ouve a sua oração, o seu clamor, mas Ele vê quando nós choramos. As lágrimas é um sinal de que há poder na oração. A oração muitas vezes precisa de ser acompanhada com lágrimas. Com lágrimas. Às vezes choramos de alegria. Às vezes nós choramos de alegria. Tem pessoas que choram de alegria. Mas às vezes nós choramos por causa da pressão que vai além da conta. Tem momentos que a gente passa tanta pressão, tantos desafios, tantas lutas, que não resta outra coisa a não ser chorar. As lágrimas alivia a pressão no coração. Jó, capítulo 16, verso 20, diz: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. As lágrimas diante dos homens são completamente inúteis, mas as lágrimas diante de Deus é muito poder. Devem ser derramadas diante de Deus e não diante de homens. Devem derramá-las no Senhor. Diante de homens, as lágrimas é um sinal de uma pessoa enfraquecida. Mas diante de Deus, então diante de homem, não choramos. Mas diante de Deus, é a coisa mais apropriada para se fazer em muitas ocasiões. Eu digo sempre, feliz é o homem que derrama as suas lágrimas diante de Deus. Porque quem nunca chorou diante de Deus? Quem nunca chorou diante do Senhor? Deixa eu te falar uma coisa, quem nunca chorou diante do Senhor, não sabe o que é ser consolado pelo Senhor. Eu não sei porquê, mas eu lembrei disso agora, tem tanto tempo, mas teve uma ocasião, os irmãos sabem que eu tenho 3 filhos lindos, as moças, desculpa, já são todos comprometidos e casados, aleluia. Eu tenho 2 netos chegando aí, daqui a uns anos, 2 machos, mas, e a gente, criar filhos é um negócio impressionante. Criar filhos é uma tarefa incansável, que nunca se pode cansar. Meu filho mais velho está com 42, acho que é. Até hoje eu tenho que ensinar ele, acredita? Até hoje eu tenho que chamar eles na chincha, eu tenho que sentar, e sento com todos eles. Todos eles. Até hoje eu chamo eles na diferença, quando eles estão fazendo. E é impressionante que eles me ligam para perguntar também. Pai, o que o senhor acha disso? Eu acho que eu sou um conselheiro razoável. Então, eu não só aconselho o pessoal da igreja, não, mas aconselho os filhos também. Mas eu me lembrei de uma ocasião com o filho caçula, vivendo um momento assim, que nós já tínhamos feito de tudo para mudar uma atitude, mas ele não mudava. Nós batemos, um dia a Lízia bateu e eu falei, agora é minha vez. Aí ela
Ela bateu e eu logo em seguida também bati, mas bati assim de quebrar mesmo. E outra vez errou no mesmo erro. Diante de Deus. Aí foram nós dois batendo junto, um batendo de um lado, outro do outro, e o pau quebrou. E falei, agora eu quero ver se ele faz de novo. Não acredita que o bichinho fez de novo. Aí nessa vez, eu chamei ele, eu, a Lícia e ele. O que faz agora? Se matar. Porque espancar já tinha espancado. Já tinha batido, já tinha espancado. Mas tinha uma coisa que eu não tinha feito. E naquela hora, eu e a Lísia choramos muito. Nós choramos demais, porque nós não sabíamos mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. O que eu vou fazer com você, filho? Eu não sei mais. Nós choramos, eu e a Lísia, e ele também chorou. E nunca mais ele fez isso. Nunca mais. Mudou a história, virou a chave. Então, tem hora que a gente não sabe mais o que fazer. Já tentou chorar? Mas não é um choro falso, um choro para chamar atenção, mas é um choro diante de Deus. Feliz é o homem que derrama suas lágrimas diante de Deus. Tem momentos que parece que os caminhos se fecham. Tem momentos que nós não sabemos como resolver. Tem momentos, tem coisas que a gente faz, dá tudo errado. Parece que não dá certo. Nunca dá certo. Estou fazendo, estou me esforçando, estou correndo de todos os lados, e o negócio parece que não dá consistência, não dá liga, parece que não resolve. Parece que tem momentos que a gente fica sem saída. Tem momentos que a gente fica perdido. Esse tempo é o tempo de chorar diante de Deus. Este é o caminho de escape. É a maneira de resolvermos os problemas diante de Deus. Eu acho que nunca teve um crente fiel que nunca tenha derramado lágrimas diante de Deus. O salmista, no Salmo 6, verso 6, ele diz assim: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, as minhas lágrimas o alago. O salmista estava dizendo aqui que ele inundava a cama de lágrimas, que tinha hora que inundava tanto que ficava inundado a cama. O que é precioso para Deus é as lágrimas que nós choramos diante dEle. Não as lágrimas que nós derramamos diante do público para chamar atenção. Eu não estou falando que a gente não chora diante de homens, que às vezes a gente está juntos em momentos. Claro que a gente chora diante dos homens, mas eu estou dizendo para não chorar para homem. Quando eu estou falando de chorar diante dos homens, não é chorar para homem. Diante dos homens nós choramos. Quantas vezes nós estamos orando e as nossas lágrimas vêm e não se consegue conter. Mas as lágrimas que têm valor, aquelas que são derramadas para que Ele veja. Lágrimas diante de Deus são muito preciosas. Quando os filhos de Israel foram levados cativo e eles foram espalhados entre as nações, o povo vizinho zombavam dele. Aí foi diante dessas circunstâncias que o filho de Coré escreveu um salmo muito poderoso. O Salmo 42, verso 3, ele diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto continuamente me dizem: o teu Deus, onde está? Aqui eles estavam sendo cobrados: cadê o seu Deus? Vocês perderam a terra, perderam o caminho, perderam a nação. Só que essa oração aqui, eu já fiz ela. Eu já chorei muitas vezes diante de Deus falando: Deus, onde é que o Senhor está? Cadê o Senhor? Meu Deus, quantas vezes eu chorei perguntando: cadê o Senhor? Parece que eu não estou sentindo nada. Porque a vida do cristão é uma vida de desafios, não é? Olha, você é convidado. Quando você vem para a igreja, você é convidado para viver uma vida de sonhos. Nós estamos aqui para viver a vida de sonhos e sonhar, irmãos, sonhar
E a gente sonha coisas grandes. E aí, baseado nos sonhos, alcançá-los, cada vez fica mais difícil. E impossível. Só é possível quando Deus entra. Então você está na fábrica de sonhos. Você está aqui estimulado a sonhar. Eu quero que você sonhe. Deus quer muito mais. Eu estou como agente de Deus para espinhar você, para você sonhar. Sonhar com um casamento abençoado. Sonhar com a vida saudável. Sonhar com filhos abençoados. Eu quero que você sonhe com a vida próspera, abençoada, que Deus possa prosperar. Mas eu vou te falar um negócio, quando as coisas não vêm, quando você tem projeto, tem sonhos, e as coisas não acontecem, e aí você fica sem saída às vezes. Experimenta chorar. Experimente. Há um poder tremendo quando a oração é liberada com pressão. E essas orações normalmente são banhadas de lágrima. Um desejo profundo, normalmente, a condição para uma oração respondida é um desejo profundo. Ora. O desejo profundo é o canal, é o caminho para as orações serem respondidas. Chame com todo o seu ser. Lá em Hebreus diz que o Senhor Jesus, foi ouvido por causa do seu forte clamor. A força desse clamor de Jesus, olha o que diz Hebreus capítulo 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte e ter sido ouvido por causa da sua piedade. Olha, o texto aqui fala no plural, que Jesus teve muitos momentos que ele chorou várias vezes. Não foi uma vez, foram várias vezes. O próprio Senhor Jesus, por várias ocasiões, chorou. Derramou lágrimas. As lágrimas purificam os olhos espirituais. O mundo tem tanta poeira, o mundo está tão contaminado, tanta sujeira, tanta injustiça, tantas coisas que nós vemos, tanta poeira. E a Bíblia diz que a janela da alma é os olhos. Então eu preciso constantemente lavar as janelas da minha alma, que são os olhos, para que eu possa ter uma visão clara. Às vezes a visão está embaçada, com tanta imundície, com tanta coisa ruim. A lágrimas possui esse poder, possui esse efeito purificador na visão, na dimensão do espírito. Um pouco de lágrimas já é o suficiente para lubrificar e limpar os olhos espirituais. Sem lágrimas, os olhos espirituais não enxergam, não vê. Precisa de limpar. Os olhos é o espelho que precisa ser lavado constantemente. Então, na esfera espiritual, as lágrimas é a limpeza dos olhos espirituais. Precisamos, às vezes, ter momentos de oração e de lágrima. Às vezes, a falta de profundidade, a falta de crescimento, a falta de maturidade, a falta de resposta, a falta de sucesso na vida, às vezes, faltou lágrimas. Faltou um desejo profundo. Não adianta nós ensinarmos aqui princípio de oração para você, porque não existe fórmula mágica. Se você fizer essa oração assim, vai acontecer. Mas uma coisa eu posso ensinar para você. Se você é alguém que derrama lágrimas diante de Deus, que você empenha com todo o seu ser, pode ter certeza de que a resposta virá. Que o Senhor responderá, que certamente vai acontecer. Porque Deus não deixa ninguém sem resposta. Mas muitas vezes eu fico pensando que às vezes Deus não responde, porque a nossa oração
é tão fraca, tão sem força. Às vezes a gente não quer tanto assim. E Deus fica esperando para saber o quanto que você quer. Qual o tanto que você quer? Que tanto que você quer? Quantos querem ser abençoados? Eu sei que você quer. Não vou nem pedir para você levantar a mão, que todos aqui levantariam a mão. Mas quantos querem ver o seu casamento mudado? Quantos querem ver a sua história mudada? Quantos querem ser libertos? Aí eu pergunto, como está a sua vida de oração? Como que estão as suas lágrimas diante de Deus? Você tem orado? Você tem buscado? Pastor, eu fiz de tudo. Quando você fizer de tudo, experimente orar, experimente chorar. Experimente chorar diante de Deus. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu sei porque minha vida, constantemente eu me encontro assim, encruzilhadas, que eu não sei o que fazer. E olha, eu vou te contar uma coisa diante de Deus. Sabe, verdade, eu choro muito pela obra. Eu choro muito, já chorei muitas vezes pela obra, pelas coisas. Aí quando Deus fala assim, dá um sinal, aí eu fico mais em paz, porque aí me dá alegria, né? Agora eu estou com uma alegria aqui, já marquei, vamos fazer esse púlpito aqui, sem dinheiro, mas ele falou, vim e comprei sem dinheiro, estou em paz, já não vou chorar mais para o púlpito. Eu acho que não. Então eu já estou animado. Mas tem uma coisa, eu falo para você, Deus é testemunha disso que eu vou te falar agora. Escuta, muitas vezes, os meus choro tem sido a vida dos irmãos. Quantos irmãos que eu não sei o que falar, que eu não sei o que fazer, porque cada um aqui tem uma história. E eu conheço quase a história de muitos aqui. E eu sei que você está buscando algo. E você está buscando algo em Deus. Eu sei que você busca em Deus. Que eu não posso fazer. E os irmãos chegam e eles sabem que eu não posso fazer. Eles sabem que homem nenhum pode fazer. E eu recorro a Deus. Falo, Senhor, olha essa vida. Diante de Deus, muitos de vocês já foram alvos de choro meu. Não estou contando isso porque para me vangloriar. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, que a gente não fica falando de problemas. Acho que vocês nunca me ouviram aqui em cima contando problema. Como é que vai fazer isso? Não vê. Nem meus filhos veem. Nem meus filhos sabem das lutas que nós temos. Eu e a Lísia e o Senhor sabem. Não estou contando isso para vangloriar, mas eu estou contando isso porque para desafiar você, que é líder de célula, que é pastor, que é líder de célula, que é discipulador. Quantas vezes você já orou pelos irmãos da sua célula? Quantos irmãos da sua célula estão enfrentando luta que eles não conseguem vencê-las? Vamos orar. Isso é ser igreja. E não precisa sentir vergonha quando chorar. Pelo contrário, é algo santo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O sofrimento na terra seria muito mais elevado, muito mais profundo, se não tivesse gente chorando por essa nação. O pecado aumentaria grandemente se não tivesse gente chorando pela essa nação. O mal, sem dúvida, atingiria centenas e milhares de pessoas com muita força, se não tivesse gente orando. E eu sei que o mal, que os poderes do diabo é restringido pelo sangue de Jesus e pelo choro dos cristãos, dos homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Então o choro, a oração acompanhada de choro é a melhor maneira de atingirmos o coração de Deus. Você vai ver isso no Salmo 39, em 2 Reis capítulo 20, Deus vê as nossas lágrimas, Ezequias orou e chorou e Deus viu. Isso mostra que as lágrimas tocam o coração de Deus, que move o coração de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, escuta o que eu vou te falar.
Guarda essa frase. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Aquilo que não move o seu coração, não move o coração de Deus. Aquilo que não move o seu coração, não move o coração de Deus. Eu quero que a minha oração seja alcançada, então a minha oração tem que me mover. Eu tenho que crer, eu tenho que buscar, eu tenho que querer muito isso. Porque se você não é movido, Deus também não será movido. Primeiro é o nosso coração. Ninguém que serve a Deus fielmente vai ser impossível manter isento de lágrima. Porque qualquer um que faz a obra do Senhor vai derramar as suas lágrimas. Ninguém que ame o Senhor pode deixar de chorar. Chorar por compaixão dos pecadores. Chorar pelo desejo de ver a glória de Deus. Quantas vezes eu falo, Senhor, mostra a sua glória. Mostra a sua glória. Chorar com indignação dessa praga, dessa televisão que influencia os nossos filhos. Chorar por essa praga de políticos malignos, cheio de ódio, cheio de demônios, querendo fazer lei para dominar a mente dos nossos filhos, com esses pensamentos marxistas, que é contra a família, o desejo deles é destruir a família. Como que você não fica indignado com essas coisas? Como? Você não clama, Maranata, vem, Senhor Jesus, chorar pelas famílias que estão sendo desfeitas, chorar pela frieza dos relacionamentos, tão frio, tão sem graça, chorar pelas famílias que estão com os filhos. Esse dia alguém falou para mim, meu filho está na cadeia, pastor. Como que isso não me toca? Outro dia um outro pastor, eu estou com meu irmão aqui na cadeia, está sendo preso, ele não está bem, será que você arruma um jeito dele para ir? Chorar por tantas pessoas que têm fome, quantas pessoas famintas, quantas pessoas comendo do lixo. Chorar por tantas pessoas que estão perdidas. Você viu? Você não fica sensibilizado com isso? Você consegue ver? Quando coloca aqui as orações, libertação, 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 isso não toca você? Tem aí, filho, o alvo de oração de hoje? Olha só, olha a quantidade de oração. Olha aí, são 7 orações. Libertação, 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 cura e libertação, libertação, libertação. Olha quanta pessoa. Por favor, quando colocar isso daqui, você ora também. Você clama também, porque a sua oração toca o céu. Quando você ora, o inferno treme. Quando você ora, há autoridade na sua palavra. Há autoridade. Clame, ora por essas pessoas. Porque o mundo não está pior, porque a igreja tem resistido às portas do inferno. Porque o inferno não pode resistir à igreja. Não é o irmão, não. A porta não resiste o pastor Sérgio. Que né, tenho nada, mas quando nós somos juntos, quando nós somos igreja, nós podemos romper com as portas do inferno. Então, por favor, vamos orar. Eu quero convidar você a estar junto conosco nesses 21 dias de jejum. Essa semana do milagre. Vamos orar por milagre, vamos orar por milagre. Quantas pessoas precisam de milagre? Se você não precisa, você conhece alguém que precisa. Então, vamos orar. Muitas pessoas têm oferecido o seu corpo, às vezes oferece seu tempo, às vezes oferece seu dinheiro, às vezes oferece seu tempo, mas às vezes ainda está falhando em oferecer as suas lágrimas. Jeremias 31:16 diz assim, pare de chorar, enxugue as suas lágrimas. Tudo o que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O Senhor falou, para de chorar, que já resolvi. Seu choro já chegou aqui. Eu já dei ordem, seu filho está liberto. Os filhos já estão libertos. Atos capítulo 20, verso 19.
É Paulo que está dizendo aqui que ele serviu o Senhor por 3 anos. Ele serviu os irmãos com lágrima. Admoestava por 3 anos, noite e dia, cansei de admoestá-los com lágrimas. A cada um. Então Paulo está dizendo que Paulo serviu o Senhor de que jeito? Com lágrimas. Servindo a Deus com toda humildade e com lágrima. Todo obreiro aprovado precisa derramar as suas lágrimas. As suas lágrimas nunca retornam vazias. O salmista, no Salmo 126, versos 5 e 6, ele diz, olha o que o salmista fala, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Apocalipse capítulo 7, verso 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono o apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Eu me alegro e sonho com a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém diz que lá não vai ter mais lágrimas. O Senhor diz que Ele vai nos ressuscitar num corpo glorificado. Eu imagino que o corpo glorificado é mais ou menos parecido com o nosso. Jesus, assim, eles tiveram dificuldade de reconhecer Jesus com o corpo glorificado, mas logo ele falou, não, é Ele mesmo. É porque agora Ele tem uma glória diferente. Não é? Então, eu penso que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Mas uma coisa eu sei, vai deixar de existir todas as lágrimas. Próximo do fim da guerra, da Primeira Guerra Mundial, no campo de batalha, os soldados feridos, dos 2 lados, dos alemães e dos franceses, e 2 soldados inimigos feridos, caídos ao chão, e ambos cristãos. E aí o soldado francês tirou da sua botija e deu água para o soldado alemão, e eles se comunicaram entre si, e falou assim, um virou para o outro e falou assim, eles estavam morrendo, e quando falaram isso, morreram. Ele falou, lá do outro lado, não vai ter mais guerra. Não terá mais guerra. Não haverá mais morte. Mas deixa eu te falar também, lá do outro lado, também não vai haver mais lágrimas. Mas enquanto isso, nós vamos vencer com a oração, com a fé, crendo no Senhor, que eu sou filho. E com lágrimas. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quero orar com você. Amém? Eu não sei como você está aqui hoje, nessa noite. Mas eu percebo, eu sei que tem pessoas no nosso meio que estão tristes. Quero orar por você que está triste. Tem pessoas no nosso meio que já está desistindo. Eu quero orar por você. Hoje, para que Deus restaure e renova os seus sonhos. Você está na fábrica dos sonhos. Você está na igreja, na fábrica da esperança. Tudo pode fazer novo. Você às vezes não consegue enxergar o caminho, você não consegue enxergar ao amanhã. Você não consegue chegar a semana que vem, o ano que vem. Você às vezes não sabe. E aí fica sofrendo, preocupado. Mas eu quero orar com você hoje. Para que você possa descansar em Deus. Descansar no Senhor. Descansa. Descansa, você não sabe. Você não tem poder sobre o segundo que vem na frente. Mas aquele em que nós servimos tem o poder e a glória. Ele tem todo o poder. E Ele é seu Pai. Ele é seu Pai.
Vós que sois maus, sabe dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele fará muito mais do que pensamos, do que pedimos. Nosso Deus é o Deus da surpresa, Ele é surpreendente, Ele nos surpreende. Qual é a sua dor? Eu queria que você orasse hoje, com todas as forças do seu coração. Eu queria que você clamasse a Deus. Fala: Senhor, eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive. Lá em Jerusalém, existem 2 túmulos que uns falam, os católicos falam que foi colocado ali, e outros cristãos dizem que foi em outro lugar. Mas impressionante que todos 2 têm uma placa escrita. Sabe o que está escrito? Ele não está aqui. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele vive. Ele vive. Ele vive. O meu Redentor vive. E Ele é meu Senhor. Todas as coisas pode. Aquele que me fortalece. Eu quero orar por você hoje. Eu quero clamar por você. Nós vamos orar diante de Deus. Porque eu sei que tem coisas impossíveis aqui no nosso meio. Coisas que só Deus pode resolver. E eu quero orar com você. Eu quero orar para o impossível. Quero orar para coisas que estão fracas na sua vida, que você nem consegue mais orar. Mas hoje o Senhor vai renovar os seus sonhos, vai renovar a sua esperança. Você terá força para orar, você terá força para clamar, e você será fraco diante de Deus para chorar. Nós vamos clamar, mas nós vamos mostrar a nossa fraqueza para Deus, mostrando que nós somos vasos frágeis, e o vaso só pode mostrar a sua glória sendo vaso quebrado, vaso frágeis. Vamos cantar.